ouvindo. Compartilhe para que outras pessoas também possam ser abençoadas. Em nome de Jesus. Isaías 43, do versículo 10 ao 13. Amém? Diz assim o versículo 10. Vós sois as minhas, diz o Senhor, e meu servo, a quem escolhi, para que saibais e me creiais, e entendais que eu sou mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei, e eu salvei, e eu fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Louvado seja o nome do Senhor. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa escapar, fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Louvado seja o nome do Senhor. Nós sabemos que o Senhor, a palavra de Deus me entregou, na verdade, Isaías 43, quando eu passei por um deserto. Quando eu passei por um hospital psiquiátrico, alguns sabem do meu testemunho, e eu entrei para lá, né, sem ser um cristão evangélico, e saí daquele hospital tocado pela palavra de Deus em Isaías 43. Desde o primeiro versículo até o último versículo, Deus falou muito ao meu coração. E aqui o Senhor fala de uma restauração para Israel, de algo que o povo se corrompeu, deixou-se levar pelo paganismo, foi levado preso em Babilônia, cativo em Babilônia, mas o Senhor prometeu a eles que agiria a favor deles. E é tremendo isso, ele dizendo assim que ele é Deus, e antes que nunca houve Deus senão ele. Não havia outro Deus como ele. Ainda que o povo, ainda que o mundo criasse deuses para apoiar a sua fé. É verdade, quantos que apoiam essa fé em vários, criando subterfúgio, na verdade. Né? Mas o Senhor falava da pessoa dele, dizendo, eu sou o Senhor, teu Deus. Né? Ele tirou o povo do Egito, ele fez maravilhas no deserto, e ele continua fazendo maravilhas. E o versículo 43 diz assim, não há ninguém que possa escapar. Nós podemos escapar de muitas mãos, nós podemos escapar, mas quando o Senhor pega, quando o Senhor segura, ninguém pode escapar da mão dele. Com alguma fiança que você paga, ou algo que você paga para sair de um problema, né, vamos falar assim, você escapou da mão daquele credor, daquele problema. Mas quando o Senhor nos pega, quando Deus te pega, ninguém pode escapar, você não pode escapar da mão dele. E ele te chamou como uma testemunha dele para essa terra. O Senhor te chamou como, ele escolheu você. Deus, ele nos escolheu para sermos testemunhas dele nessa terra. É por isso que muitas vezes o inimigo luta tanto com as nossas vidas, até nós entendemos o propósito de Deus. Nós fugimos de religião, fugimos de pessoas do bem, pessoas que são de Deus. Nós fugimos muitas vezes porque nós temos medo do novo, por muitas vezes, isso é verdade, nós temos medo do novo. Mas Deus, ele é este novo que nós muitas vezes procuramos. Deus é este novo que você procura. E às vezes o medo tem falado mais alto. Mas o Senhor é aquele que te visita nesta hora, é aquele que conhece os seus pensamentos. Ele é aquele que neste momento conhece a sua necessidade, as suas aflições, as suas lutas, né? E é tremendo, que ele diz assim, no versículo 11, eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Ele é Senhor e também é Salvador. Eu anunciei e eu salvei, e eu fiz ouvir,
e Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, se nós pudéssemos dar um título, né, para um tema para essa pregação, eu poderia falar que o tema seria a soberania de Deus. E é isso que eu quero falar algo para você nessa noite. Para nós que entendemos um pouquinho, o Salmo 24 diz assim, que a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Então tudo pertence a Deus. A terra é do Senhor e a sua plenitude, Salmo 24. E o Salmo 115, versículo 3, diz assim, mas o nosso Deus está nos céus, fez tudo o que lhe agradou. Então Deus, ele está nos céus e fez tudo, fez a terra, fez tudo que nela há, nos criou a imagem e semelhança. É por isso que a gente vê, muitas vezes passa por tantas lutas, o inimigo das nossas almas, o adversário, o opositor, o diabo, como queiram falar, né? Ele tem lutado contra as nossas vidas. Por quê? Porque Deus, além de ter criado tudo, além de ele ter feito tudo com as próprias mãos, ele criou você, ele formou você, a imagem e semelhança dele. Olha que tremendo isso, Deus nos formou a sua imagem e semelhança. E é interessante porque o inimigo luta também, porque Deus, ele soprou sobre nós, soprou nas nossas narinas o ruar, o fôlego de vida. Ele nos deu ainda o Espírito Santo. Ele não soprou sobre os anjos, ele não soprou sobre qualquer outra criatura, mas ele soprou sobre nós. Ele nos formou com suas próprias mãos. Ele nos criou para a glória e louvor do nome dele. Tudo pertence a ele. Mas o Senhor, ele quer, por muitas vezes, nos experimentar, ou nos ensinar algo através das nossas experiências, melhor dizendo. Eu queria ler um texto que me chamou muita atenção, Êxodo 14, 19 a 21. É interessante, quando Deus, ele visita o povo lá no Egito, o povo escravizado, ordem para Moisés, e Moisés vai conversar com o faraó endurece, Deus endurece o coração de faraó, mas quando o povo sai do Egito e começa a marchar rumo à Nova Jerusalém, ou à Nova Canaã, como queiram, e aqui diz assim, no versículo 19, e o anjo de Deus que ia diante do exército se retirou. Olha como que é interessante nós continuarmos a ler o texto, porque para nós entendermos tudo, ele se retirou e ia atrás deles. Quer dizer, o anjo do Senhor não dizia que é um anjo, mas era o próprio Cristo. E o anjo de Deus que ia diante do povo, quer dizer, estava conduzindo o povo estava sendo dirigido por aquele anjo. Ele agora se retira e não vai embora. Ele não terminou a missão dele, ele vai para trás. Olha só a soberania de Deus. Continuando aqui o versículo. Ia atrás deles, também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. Ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. Quer dizer, o anjo que ia na frente agora ficou entre o inimigo e Israel. Quando nós olhamos para frente, nós não estamos vendo mais o livramento. Nós não estamos vendo mais o anjo. Nós não estamos vendo mais o sinal, mas é porque Deus está guardando a sua retaguarda. Deus está guardando as nossas retaguardas. E aqui diz, se retirou diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, e a nuvem era trevas para aqueles, a nuvem era treva para aqueles, quem? Aqueles que não tinham a chamada de Deus, que não tinha sido escolhido por Deus, e para estes quem? Para o povo de Israel, clareava a noite. Então, meu irmão, olha só que tremendo, de maneira que em toda a noite não se aproximou um do outro. Às vezes nós olhamos e falamos assim, meu Deus, que luta, que perseguição, mas você está vendo muitas vezes, está olhando para trás e olhando a coluna, que é trevas, está escurecendo o caminho do adversário, e nós precisamos olhar para frente, porque aquilo, irmão, que Deus determinou na nossa vida, na sua vida, aquilo que aos nossos olhos está sendo trevas, não, é luz. Trevas é para o adversário, para que ele não te encontre, para que ele não te veja, para que ele não te alcance. Deus, por muitas vezes, nós podemos sentir
que o inimigo está rodeando. A Bíblia diz que o adversário anda ao derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar, mas ao redor estão acampados os anjos de Deus para nos protegerem, para nos livrar de todo mal, para nos servir. É isso que o Senhor fez com o povo de Israel. Ele não deixou que o exército inimigo, o povo de Faraó, os egípcios se aproximassem deles. E continuando, então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um vento forte oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. Êxodo 14, 19 e 21. É interessante porque em Êxodo, quando ele chega diante do mar, ele não vê a expectativa. Ele estava no vale que era chamado, traduzido para o nosso idioma, é um beco sem saída. Ele estava no vale que não existia outro recurso. Ou eles iam morrer diante do mar, ou eles iam morrer com as espadas dos egípcios. Mas não, Deus ele já tinha todo o conhecimento, a onisciência pertence a ele, a onipresença pertence a ele, a onipotência pertence a ele. São atributos que só pertencem ao nosso Deus, ao Deus Criador dos céus e da terra. Então, a gente vê que quando Moisés chega diante do mar, ele clama ao Senhor, o Senhor responde para ele: por que clamas a mim? Toca nessas águas. É interessante porque, meu irmão, quantas vezes quando nós estamos naquele azeite, né? E como diz o popular no vocabulário pentecostal, né? Estamos no azeite, nós acreditamos no sobrenatural. O Senhor fala assim: lança sobre mim, e você se lança sobre ele. É como uma criança de uma altura da piscina, e o pai lá dentro fala: lança sobre mim, vem cá, pode pular, meu filho. E essa criança vai pular porque confia no pai. E nós muitas vezes achamos que o nosso pai não é um pai verdadeiro, que o nosso pai é um padrasto, não querendo diminuir nada. Não é isso, porque eu acredito que dá valor quem gera, dá valor quem cria, dá valor quem tem amor para isso, não é verdade? E a gente vê que o Senhor, quando fala com Moisés: por que clamas a mim? Toca nessas águas. Ele já tinha dado uma ordem lá no Egito. A ordem de Deus era só marchar, a ordem de Deus é só prosseguir, a ordem de Deus é não olhar para trás, é deixar as coisas do passado. A ordem de Deus é para continuar andando. A ordem de Deus, meu irmão, não era para sucumbir o povo naquele lugar. E o interessante é que Moisés agora toca naquelas águas. E quando ele toca nas águas, pelos estudiosos, as águas não se abriram quando Moisés tocou, do lado do povo, do lado de Moisés. Mas as águas começaram a abrir do lado contrário. A Bíblia diz que o povo não viu a água abrir. Então entende-se que realmente não era do lado que Moisés e o povo de Israel estavam. Então quem abriu essa água? Deus do outro lado, porque Deus está te esperando do outro lado. Deus não quer que você pare, Deus não quer que você morra pela metade do caminho, ou na metade do caminho, ou no início da caminhada. Deus está do outro lado te esperando. Olha que tremendo isso. A soberania de Deus. Deus tem o controle de todas as coisas. A Bíblia diz em Daniel que os céus continuam mandando na terra. Irmãos, nós intercedemos, nós oramos, não é verdade? Nós elegemos as pessoas, mas é verdadeiramente que Deus não precisa do jeitinho que nós muitas vezes temos esse jargão brasileiro, do jeitinho brasileiro. Não, Deus não precisa disso. Deus não precisa da nossa mão. Deus não precisa de nós, mas Ele quer nos usar. Ele quer ser glorificado em nós, porque só assim seremos testemunhas dEle. O próprio Jesus disse: permanecei em Jerusalém até que do alto sejais revestidos, então serei minhas testemunhas em Samaria, Jerusalém e todos os confins. Vamos ser testemunhas se nós participamos daquilo, se nós estávamos naquele local, se nós presenciamos aquele fato. Aí nós somos testemunhas. Mas se nós não estivéssemos lá, se você não esteve naquele fato, naquele episódio, você nunca pode ser uma testemunha. Você pode contar o caso, contar os fatos, e muitas vezes nós alteramos uma vírgula, um ponto, e acrescentamos
algumas reticências, não é verdade? Mas não. Então é tremendo. Deus verdadeiramente, Deus não precisa de nós, porque Ele é Deus. E o nosso Deus, Ele não é criatura, Ele é criador. Ele é criador. Mas Ele quer te usar. Ele quer fazer de mim e de você um agente dele nessa terra. E a oração de um justo pode muito nos seus efeitos. Quando Deus, meu irmão, Ele coloca algo no seu coração, primeira coisa, você precisa ter base bíblica para isso. A própria palavra do Senhor diz: se as minhas palavras estiverem em vós, e vós estiveres em mim, tudo o que pedis ao Pai em meu nome, vos será concedido. Então, nós precisamos orar segundo a palavra de Deus. Ó Senhor, eu tenho um sonho de ter uma Mercedes-Benz. Ó Senhor, eu quero um avião. Ó Deus, eu quero um jet ski. Não, é isso que Deus tem para você. Muitas pessoas, ó Deus, eu quero orar por muitas pessoas em nome de Jesus. Tá me ajudando a pregar ali, né? Entende? É isso que Deus quer? Pode ser, mas o que Deus quer é o que a pastora Patrícia acabou de falar agora, a pastora Patrícia acabou de dizer agora. Eu quero orar pelas pessoas, eu quero abençoar as pessoas, eu quero profetizar que o meu marido será salvo, que a minha esposa será salva, não é o meu caso, né? Que o meu filho vai ser liberto, que o meu filho vai ser salvo. Isso Deus, com certeza, porque está escrito em Atos 16:31, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Agora, as coisas pertinentes, as coisas naturais, o que eu citei aqui, talvez um carro novo, um apartamento, algo que você almeja tanto, o seu sonho de uma casa própria, meu irmão, isso Deus também pode dar, com certeza. Mas a Bíblia diz, Mateus 6,33, e buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A soberania de Deus é muito grande. E Ele sabe que é as demais coisas. Não é só aquilo que você pede, mas aquilo que você precisa experimentar. As demais coisas podem ser até uma provação, as demais coisas podem ser até um deserto, mas o importante é você ter certeza que Deus, se Deus permitiu você passar por uma prova, por um deserto, por um vale, o anjo do Senhor estará com você. A Bíblia diz que Jesus diz: olha, eu vou para o Pai, mas o Consolador estará convosco. Ele não nos deixou órfãos e Ele estará conosco até a consumação. Estará conosco, não diz o local, Ele estará conosco, estará com você, estará com a igreja até a consumação dos séculos. Amém? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nas provações Deus está dando uma chance para nós mesmos sermos usados por Ele. Nós sabemos ou precisamos. Nós precisamos saber que quem faz o milagre é Deus. Foi Deus que abriu o mar. Acabei de citar aqui agora. Moisés tocou nas águas, mas as águas começaram a abrir do outro lado, onde Israel estava. E também começou a fechar do outro lado, onde o povo de Faraó, o Faraó e os cavalos entraram. O povo dos egípcios entraram. É tremendo isso. Então, nós precisamos entender o seguinte: se você ora, como nós testemunhamos aqui no início do nosso culto, dessa live, né, que nós temos orado pelo pai da irmã Gleice Kelly, estava no CTI, saiu do CTI, foi para o apartamento, teve alta, foi para casa, mas aguardando uma possível cirurgia de rins. O rins não estava funcionando. E nós intercedendo, orando. Eu sei que muitos oraram. Agora ela liga, passa a mensagem agora no início do culto dizendo: o pé dela foi curado, Deus restaurou os rins dele. Não tem que operar mais, não tem que fazer hemodiálise. O homem está restaurado. É bênção. Mas para quem é a glória? É Deus. Nós oramos, Deus quer que nós sejamos agentes. Deus quer que nós damos ordem no mundo espiritual, mas quem faz o milagre é Ele. É tremendo isso. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sempre diz isso logo no início do ministério, e é coisa que marca a nossa vida, e nós deixamos às vezes as cinzas encobrirem, como Paulo diz a Timóteo, que nós não podemos deixar as cinzas encobrirem a chama, o avivamento que está em nós, porque um dia aquele que experimentou a graça, um dia aquele que foi cheio do Espírito Santo, ele precisa ser reavivado, ele precisa ser novamente condecorado com a glória de Deus. A glória de Deus, ela precisa entrar novamente nas nossas vidas, na sua vida, na sua casa. Aleluia. E isso acompanhado da graça, da misericórdia de Deus. Aleluia. E eu sempre disse
que Deus é quem faz tudo. Nós só somos cooperadores dele. A vida inteira eu falei isso. Deus, eu sou cooperador, quem faz é o Senhor. Quem comprou a igreja foi ele. Quem comprou cada alma é dele. Ele comprou, tudo ele faz. Uma vez eu conversando com Deus, e você pode falar assim, conversando com Deus? Você precisa falar com Deus. E também depois você precisa calar para que ele fale por você. E um dia eu falei com Deus, Deus, nós precisamos tanto sair do aluguel da nossa igreja, a nossa congregação. Eu tenho casa própria, eu queria tanto uma casa para o Senhor, a igreja do Senhor, para que não precisássemos mudar, para que nós não precisássemos ficar tirando dinheiro e pagando aluguel a vida toda. E coloquei diante do Senhor e orei e tal. Quando foi à noite, que eu vou deitar e tal, Deus me dá um sonho, uma revelação através de sonho, inspiração pelo Espírito de Deus, que Ele nos entregaria um lote. Ele nos entregaria um lote, mostrou como se uma esquina, e foi dessa forma, e eu imaginando que seria na avenida, eu imaginando que seria no ponto principal do bairro. Não, o ponto principal do bairro depois ia crescer muito, ia tornar um lugar insustentável de movimento, de barulho e falta de estacionamento. E Deus nos deu um local onde nós temos estacionamento, temos paz para entreter os nossos cultos, temos liberdade para parar muitos e muitos carros ali, não é verdade? Então, meu irmão, Deus é soberano, Ele sabe muito bem e Ele tem a resposta no momento certo. Mas uma coisa você precisa crer e nós precisamos acreditar, que Deus é quem faz todas as coisas. É Deus quem faz todas as coisas. Por isso ele diz em Isaías 43, versículo 13, antes que houvesse dia, eu sou. Antes que houvesse dia, eu sou. Aleluia. Ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Quer dizer, aquele que Deus põe a mão, aquele que Deus abençoa, aquele que Deus segura, aquele que Deus libera, ninguém pode impedir. Ele é soberano. Ele dá o que Ele quer, a quem Ele quer, e não toma opinião com ninguém. Ele não toma opinião com ninguém. Eu sempre digo que o profeta não sabe tudo, mas muitas vezes nós vamos atrás de profetas. Muitas vezes nós ligamos para a irmã Maria, para a irmã Terezinha, para a irmã fulana, para a irmã Beltrana, desculpem aqui os exemplos, né? Mas às vezes Deus não está falando. Porque o próprio Eliseu, quando ele chega ali diante dos alunos, dos estudantes, dos alunos ali da escola de profetas, e o machado tinha caído, ele chega e pergunta onde caiu, porque ele não sabia. Mas Deus é soberano. E Deus usa Eliseu. E Deus usou Eliseu. Mas Eliseu com certeza sabia que quem fazia o milagre era Deus. Eu falando sobre uma ordem. A Bíblia diz que aquele homem, aquele general, ele sai e vai até Eliseu, pensando que Eliseu fosse fazer uma oração e ele ia se curar da lepra, ia ficar são, ia ficar curado daquela lepra. Mas Eliseu liberou uma palavra, deu uma ordem no mundo espiritual. Ele nem se apresentou ao general. Ele mandou dizer, olha, vai até o Jordão e mergulha 7 vezes. Às vezes, irmãos, as coisas não estão acontecendo. É porque nós não estamos dando ordem no mundo espiritual, liberando palavras de bênção no mundo espiritual. E a gente sabe que nós precisamos profetizar. Nós precisamos profetizar, mas sabendo que quem faz o milagre é Deus. Em Ezequiel 37, o Senhor pergunta para o profeta, porventura esse vale de ossos secos, eles poderão reviver? E o profeta diz, Senhor, tu sabes, eu não sei. Então falando assim, eu não sei, a primazia pertence a Deus. E o Senhor falou com o profeta, profetiza sobre esse vale de ossos secos. Aquilo era impossível aos olhos naturais, aos olhos do profeta, porque ele mesmo já respondeu, tu sabes, eu não sei. Ele não quis falar que era impossível, porque ele conhecia o Deus que ele servia. E o Senhor disse para ele, profetiza. Olha aí a palavra de comando que nós temos que dar, Patrícia. Olha a palavra de comando. Está repreendido todo o mal em nome de Jesus. Está queimada toda obra contrária em nome de Jesus. Na sua vida, na sua casa. Profetiza. Não fique esperando só pela minha vida, pela vida do profeta, pela vida do pastor. Você foi chamado por Deus. Separado por Deus. Está entendendo? Aleluia. Glória a Deus. Moisés,
quando Eliseu lança uma palavra, vai, fala com ele, mergulha 7 vezes no Jordão. E o general não queria, Naamã não queria mergulhar. O seu servo falou, Senhor, se tivesse coisa pior, o Senhor ia fazer. Eles falaram isso por quê? Porque sabiam que Naamã já tinha feito coisas muito piores. Tinha recorrido a muita coisa. Já tinha recorrido a todos os sistemas, a toda a ciência, a toda a medicina de época, com certeza. Tinha condições, tinha recursos, tanto político influentes, né? Era influente e político, também financeiro. Amém? Mas Eliseu sabia que quem faz o milagre é Deus. Meu irmão, quem anda com o homem de Deus só tem que saber coisas de Deus. Quem anda com quem não é de Deus só vai saber coisas do mundo, coisas da carne. Mas precisamos saber que a soberania pertence a Deus. A soberania de Deus é poderosa. Nós somos simplesmente cooperadores de Deus, agentes de Deus. Né? Ele quer ser exaltado em sua vida. Deus é interessante que ele não trabalha sozinho. Deus não trabalha sozinho. Tudo no mundo espiritual, para o mundo espiritual alcançar o mundo natural, é necessário a legalidade. O inimigo da nossa alma também. O mundo espiritual é muito organizado, irmãos. Nós entendemos que toda verdade é paralela. Então o mundo natural, ele não entra no espiritual e nem o espiritual entra no natural. A princípio é a legalidade. E onde está essa legalidade? Deus olhou para o Éden e falou assim, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança, para que entre a legalidade. Mas não foi a fruta que Adão comeu, não foi nada disso que tirou essa legalidade. Foi a desobediência que tirou a legalidade de Adão. Mas quando nós estamos na presença do Senhor, buscamos a face dele, arrependemos dos pecados, buscamos um novo caminho, um novo e reto caminho, meu irmão, a história é outra. Nós cooperamos, mas quem faz é Deus. É interessante que nós entendemos o mistério de Davi. Deus já tinha ungido Davi. E Davi continuava onde? No palácio? Não. Davi ainda estava lá cuidando das ovelhas do pai. Agora Deus faz um mover, uma afronta para o exército de Israel, os filisteus contra o exército de Israel, e agora move o coração de Jessé para que envie Davi até aquele campo de batalha. Às vezes você não sabe por que está andando por essas trilhas ou por este caminho. Se você estiver na direção de Deus, meu irmão, ainda que os ventos sejam contrários, você chegará do outro lado. Romanos 8, 28. Todas as coisas concorrem ou cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo os meus propósitos? Não, segundo os seus propósitos. Ai de mim, sair fora da presença de Deus um dia. Ai de mim, querer fazer as coisas que vão denegrir o Evangelho. Olha, irmãos, eu recebi uma profecia que eu guardei no meu coração, e não é medo, é temor. É diferente você ter temor, você ter respeito, é diferente. Medo, você precisa fazer as coisas erradas em qualquer lugar. Um filho que tem medo, ele não faz as coisas erradas perto do pai, mas o filho que tem medo faz longe do pai, porque perto ele sabe que o pai vai pegá-lo. Vai dar umas varadas nele. Mas temor, você sabe que a qualquer momento alguém pode levar ao conhecimento do seu pai, aí o negócio vai ficar estreito. Agora, temor a Deus é saber que os olhos dele estão sobre toda a terra, ou melhor, estão sobre toda a terra. Deus cria situações para que o nome dele seja engrandecido. Davi, acelerando aqui a pregação, Davi corre para o campo de batalha, chega lá para levar uns pães e uns queijos, para os capitães de guarda ali, para os seus irmãos, e trazer notícia para o seu pai. Quer dizer, era um pulo lá, um pé lá e um pé cá. Como diz o mineiro, um pé lá e um pé cá. Né? Agora, Davi simplesmente, quando chega ali, ele ouve um homem com a voz poderosa ali, talvez ecoando todo aquele vale, e dizendo, dai-me homens. Porventura não tem homem em Israel? E quando ele vê aquilo, ele simplesmente toma o que era de Deus no coração dele, dizendo, este filisteu, esse incircunciso, não pode afrontar o Deus de Israel.
É interessante, irmãos, porque quando Deus quer exaltar alguém, Ele pega as coisas que não são para que confundir as que são. As coisas pequenas para confundir as grandes. Quantas vezes nós somos julgados pelas nossas aparências e dizendo assim, é analfabeto, não tem conhecimento, não sei o que e tal. E Deus usa essas pessoas, usa nós, simples, para confundir os soberbos, os grandes, os maiorais. Resumindo, Davi, quando recolhe ali no vale, naquele ribeiro, 5 pedras roliças, a Bíblia diz que ele mandou a primeira pedra, ele não precisou de 2 nem de 3, a primeira pedra acertou a fronte, a testa daquele filisteu de aproximadamente 3 metros de altura. Os estudiosos dizem que variava de 2,95 m a 3,15 m. Então você imagina, aquilo ali parecia, se não tivesse existido na Bíblia, poderia falar que uma mitologia grega, mas é real. Filisteu existiu, aquele filisteu existiu. E quando Davi lança a pedra na testa dele, o tremendo é que a tendência de tomar uma pancada pela frente é cair para trás. A Bíblia diz que ele caiu com o rosto em terra. Olha só. Então, a pedra, quem mandou foi Davi. Quem colocou na testa foi Deus. Mas quem derrubou o Golias foi Deus também. Olha que tremendo isso. Outra coisa para você meditar. Quando o Senhor dá ordem a Josué, o Senhor chama ele com propósito e fala, Josué, meu servo, também serei contigo. Então Deus tinha uma aliança eterna com Moisés, agora Deus tem uma aliança com Josué, e dizendo, olha, não desvie nem para a direita nem para a esquerda. Ser forte, ser corajoso. Então Deus dá uma palavra, libera uma palavra sobre Josué. E Josué, lá mais para frente, um pouco Josué agora recebe de Deus para que rodeasse, contornasse Jericó por 7 dias. Os primeiros 6 dias ele rodeou uma vez uma fortaleza. Diz historiadores que os muros eram em torno de 6 a 8 metros de largura. A altura por mais de 13 metros. Então em cima dos muros haviam casas, em cima dos muros. Era uma fortaleza aquela cidade, não entrava ali para derrubar. E o Senhor disse para Josué, olha, percorre a cidade 6 dias, uma vez a cada dia. No 7º dia você vai percorrer 7 vezes. E na última volta vai dizer para os sacerdotes tocarem as trombetas. E realmente, irmãos, Josué fez segundo a vontade de Deus. E na última volta ele ordenou que todas as trombetas fossem tocadas. Se você imaginar um estádio de futebol, vamos falar do Mineirão aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, se houver uma explosão, muito provavelmente ele vai cair para lá de fora, porque a estrutura segura para que ele não caia para dentro. E ele vai cair para lá de fora, algo natural, quero dizer, não uma implosão, através de dinamite, onde que vai determinar para que lado vai cair, é diferente. Mas o povo de Deus rodeando ali aquela muralha de Jericó. Quando eles tocam a trombeta, as buzinas, e a Bíblia diz que muralhas, elas caíram, não para fora, mas para dentro. Então, quem rodeou, vamos falar assim, é o povo. Josué e o povo. Quem tocou as trombetas foram os sacerdotes ali. Mas quem derrubou as muralhas foi Deus. Deus, ele quer simplesmente nós que sejamos verdadeiramente agentes de milagres. Agentes, irmãos, para que possamos alcançar vidas para o reino de Deus, não para o nosso reino, não para o nosso deleite, não para enriquecer os nossos cofres, as nossas contas bancárias. Não, tem muita coisa errada. Eu não quero fazer discípulos para mim. Eu quero fazer filhos. Eu quero gerar filhos que entendam o chamado de Deus. Eu quero ser simpático, eu quero ser seu amigo, mas eu quero ser profeta na sua vida. Eu quero ser seu pastor. Eu quero te abençoar com toda a sorte de bênçãos. Eu quero ensinar o caminho.
E Jesus é este caminho que nós precisamos trilhar. João Batista já preparou esse caminho e ele já deixou esse caminho. A Bíblia diz, ele é o caminho, a verdade e a vida. Louvado seja o nome do Senhor. Josué, toca as trombetas, mas que Deus derrubou aquilo. Jesus, ele nunca falou que nós não íamos ter problemas. Jesus nunca falou, muito pelo contrário, ele disse, olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, vós também vencereis, é a promessa de Deus para nós. Ele nunca falou, mas Deus dá comando para que, pela sua fé e oração, sem fé é impossível agradar a Deus. Não adianta nós limitarmos Deus e pensarmos que Deus é uma ciência exata. Não! Meu irmão, não se calcula milagre. Eu já falei sobre isso. Não se calcula milagre em uma calculadora científica. Não se calcula milagre. Não se entende como virão as bênçãos de Deus. Ontem eu compartilhando com o irmão, liguei para saber como estava e tal, e ele dizendo, olha, coisa que eu não esperava. Pessoas que já me deviam há muito tempo, muito antes da pandemia, o Senhor fez com que eles ligassem e depositassem dinheiro para mim. Então, meu irmão, eu acredito ainda que Deus usa corvos para alimentar profetas. Como Deus usou corvos para alimentar o profeta Elias, Deus, nos dias de hoje, ainda usa corvos. Ele usa quem Ele quer para nos abençoar. Olha, eu abri novos campos na atual conjuntura, parece que está tudo ruim, tudo parado. Não está. Nós precisamos profetizar em meio às tribulações, precisamos acreditar que Deus está no comando. E Ele está no comando. Aleluia. E Deus, é interessante, Gênesis 1:28, e Deus os abençoou. Quando Deus criou o homem, criou Eva, e Deus lhes disse, crescei e multiplicai. Foi através da palavra, uma liberação de Deus. Aqui nós entendemos que foi um princípio de autoridade delegada, autoridade outorgada. E ele diz, crescei e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Gênesis 1:28. Deus, ele deu um comando, ele cria, mas dá um princípio de autoridade ao homem. E é interessante que ele fala assim, dominai sobre todos os animais, dominai sobre todos os peixes, dominai sobre a terra. Mas ele não deu autoridade para dominar sobre o homem, porque isso compete a ele. Só o Espírito de Deus pode convencer o homem. Porque Deus, ele te permite escolher o caminho que você quer trilhar. Nessa noite eu quero convidar você. Escolha o caminho do bem. Não que você está no caminho do mal, não. Mas escolha o caminho de Deus. Escolha tomar uma posição e falar assim, a partir de hoje, eu quero servir ao Deus que está descrito onde nós temos Isaías 43, versículo 10 em diante. Ou se você tiver mais um tempinho depois deste culto, leia Isaías 43 todo. Isaías capítulo 43, do primeiro versículo até o último. Você vai ver a grandeza de Deus. Você vai ver a soberania de Deus. Você vai ver o amor imensurável de Deus sobre a tua vida. Deus tem um plano, tem um projeto extremo sobre a tua vida, maravilhoso, único sobre a tua vida e verdadeiro. Deus, quando ele chama o homem, ele dá toda a autoridade para o homem, toda a autoridade. Essa autoridade só foi quebrada porque o homem pecou. Não porque ele comeu uma fruta, ou um fruto daquela árvore, mas é porque ele desobedeceu a ordem de Deus. Meu irmão, louvado seja o nome do Senhor. Deus deu um comando ao homem, ele cria, mas o princípio da autoridade ao homem. Se nós soubéssemos o poder da oração. 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. Elias orou, e por 3 anos e meio não choveu sobre a terra. Lá em 1 Reis 17, 1, só fala que Elias orou e cessou a chuva. Mas lá em Tiago 5,17 fala que foram 3 anos e meio que a chuva parou. Agora, quando Elias orou, ele deu uma ordem. Irmãos,
quantas experiências eu tive, minha esposa teve, meus filhos tiveram, de nós simplesmente falar, Senhor, nós não aceitamos isso aqui. Isso aqui vai trazer malefício para o bairro, isso aqui vai trazer malefício para a família, e nós repreendemos isso em nome de Jesus e não aceitamos. Eu declaro o fechamento desse negócio aqui. Quantas vezes, irmãos, e Deus ouviu as nossas orações, são experiências que eu tive, que nós tivemos. Certa vez, o Senhor me deu uma visão pela noite, onde que um cachorro ia atacar meus filhos. E é interessante porque no dia seguinte eu vejo um cachorro solto na avenida e eu estava com Isabela ainda nova. E esse cachorro devia ser um pastor, aqueles pretos, pastor muito grande, pastor alemão, né, cachorro, quero dizer, né, e ele com o olho todo esbugalado e vermelho, ele foi para o lado da Isabela. Eu fiquei meio gelado, mas em questão de segundo, Deus parou o tempo aquele dia, parou o relógio aquele dia, e eu pude discernir aquele sonho que eu tive na noite anterior. Eu estendi a mão e disse, em nome de Jesus, de onde você veio, você vai voltar agora. Aquele cachorro, foi a primeira vez que eu vi um cachorro andando de ré. Aquele cachorro, da mesma forma que ele saiu de uma casa, ele entrou de ré para aquele lugar. Meu irmão, há poder na fé e na oração. E há poder no comando, quando você está debaixo da vontade de Deus. Eu não tenho que sair por aí fechando tudo que eu vejo, eu não tenho que sair por aí decretando a falência, tudo, não. Foi um caso específico, me entenda. Foi um caso específico. Porque o sol nasce para todos, eu tenho um juízo perfeito para entender o que eu posso e o que eu não posso. O sol nasce para todos, nasce para o justo e para o ímpio, e para o injusto. Então, meu irmão, da mesma forma, Deus permite todos, né, andarem segundo sua vontade também, debaixo do sol. Mas há coisas que Deus nos permite. E falando de Eliseu novamente, para encerrar, no capítulo 1 Reis 18, a Bíblia fala que Elias novamente ora e chove sobre a terra. Por isso que Tiago diz assim que a oração de um justo pode muito dos seus efeitos. E para encerrar essa mensagem, o Salmo 115, versículo 16 diz assim, os céus são os céus do Senhor, mas a terra a deu aos filhos dos homens. A verdade é que nós precisamos entender que Deus nos deu autoridade. Nós não estamos andando nessa terra por acaso. É tremendo isso, né? Nós estamos andando aqui porque Deus nos deu legalidade para andar nela, para pisarmos nela, para termos por herança, em nome de Jesus. Não que nós venhamos permanecer nela, mas que nós sabemos que a pouco nós estaremos partindo para a Nova Jerusalém, seja através da morte, ou seja através do arrebatamento da igreja. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. E para o último versículo, o Salmo 115, 3. Mas o nosso Deus está nos céus, fez tudo o que lhe agradou. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus fale ao seu coração poderosamente, tenha falado e continue falando, em nome de Jesus. Amém?